Apareceu, meus queridos, tudo bem? Nós estamos falando nesse mês sobre os profetas da Bíblia, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores. Mas para a gente entender esse nível de profecia, lembra que aqui a teologia ela é simplificada? Nós precisamos entender a geopolítica da época, a geografia da Terra Santa, para a gente poder entender o ministério profético. Não sei se vocês sabem, eu vou falar assim de forma muito simplificada. Quando Deus levanta Saul como rei, Israel era uma terra só, que ela foi conquistada por Josué. Josué, ele vai entrar ali pela região de Edom, e ele vai entrar atravessando o Jordão, um pouquinho acima do Mar Morto, entrando na cidade de Jericó. Então ele entra no meio da terra da Palestina, como se fosse Sergipe. E ali nós vamos começar o período tribal, onde a divisão das tribos vai ser feita, tá? Depois que passa o período do juízo, entra o período dos juízes, tá? Muitos juízes são levantados, como Jair, como Débora, como Sansão, como Jefité, né? Como Gideão, tá? Quando acaba esse período do juiz, o último juiz, pessoal, é Samuel. Mas Samuel, ele é sacerdote, ele é juiz e ele é profeta, tá? É Samuel que unge a Saul como rei de Israel. E aí, Saul vai governar todo esse território. Saul não dá sua descendência aos seus filhos, porque ele foi desobediente. Quem assume o reinado depois de Saul é um homem chamado Isbosete, que é parente de Saul. Ele reina 7 anos, enquanto Davi reinava em Hebrom durante 7 anos. Só que, quando Isbosete morre, Davi é levantado rei sobre todo o Israel. Então o território todo é comandado por Davi. Davi morre, quem assume é Salomão, seu filho. Salomão faz um reinado maravilhoso em todo o Israel. Só que Salomão morre e deixa o seu filho Roboão como rei. O Roboão, ele é um desastre político. Ele aumenta imposto, ele ouve os mais jovens em vez de ouvir os mais velhos. Esses conselhos fazem com que o povo fique insatisfeito com o governo de Roboão. Por exemplo, o leite lá na época de Roboão estava R$ 6, a gasolina R$ 5,99, tá? Então estava tudo caro. E aí o pessoal pede para ele abaixar o imposto e os mais velhos falam: Roboão, ouve esse povo, baixa o imposto que o povo vai te servir. Não contente, porque ele era jovem, ele vai ouvir seus amigos jovens. E os jovens falam assim: cara, o seu pai foi ruim, você tem que ser pior. O seu dedo do seu pai era grosso, o seu é mais grosso ainda. O seu pai batia com chicote nesse povo, você tem que bater com rabo de escorpião. Ele, por ser jovem, teve o ego inflamado e ele decide dobrar. Agora o leite foi para R$ 21,90, a gasolina para R$ 33. O povo ficou, não aguentava mais pagar imposto. Nos corredores do reino, tinha um homem chamado Jeroboão. Jeroboão dizia: se eu tivesse no governo, tinha cervejinha todo final de semana. Se eu fosse o rei, nós ia comer aquela picanha passada na farinha, tá? Se eu fosse o rei, tudo estaria mais barato. A gasolina, que negócio é esse da gasolina cara desse jeito? Não, eu ia baixar o preço. E o povo foi comprado com esse discurso de facilidade de Jeroboão, e aí racha o reino no meio. Esse racha, tá? Essa ruptura é chamada de cisma. O reino do norte, a parte de cima do mapa, fica para Israel, com a capital Samaria, ou Siquém. A parte de baixo fica com duas tribos, Judá e Benjamim, com a capital de Jerusalém. Agora, a partir desse momento, o reino está dividido. Por isso que nós vamos ler alguns livros da Bíblia, como 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Nós vamos observar, e o livro dos profetas, por exemplo, nós vamos observar que sempre tem 2 reis. Mas como é que pode? Isso é uma pergunta que eu me fazia. Como que pode ter 2 reis reinando? É porque um rei governa o norte e outro rei governa o sul. Tem profetas que Deus levanta para profetizar no norte e tem profetas que Deus levanta para profetizar no sul. Todos os reis do norte, sem exceção, foram idólatras, foram descrentes, foram abomináveis ao Senhor. Já no reino do sul, os reis foram crentes, na sua grande maioria, foram piedosos e ouviram a palavra de Deus. Mas a idolatria contaminou. O reino do norte, as 10 tribos ao norte, ela é invadida pela Assíria, com A, Assíria, tá? E é miscigenada, é misturada, eles se casam com outros povos e acontece maior problema. Já o reino do sul, ele não se mistura com os outros povos, porém a Babilônia sitia, cerca, invade, e em vez de trazer o povo da Babilônia para misturar, eles pegam o povo de Judá e levam para a Babilônia. Nessa brincadeira vai Daniel, vai Ezequiel, e acontece todas essas profecias que nós vamos aprender esse mês, tá? Mas a gente precisa entender essa geopolítica. Por que dividiu? As 10 tribos de cima sumiram. Elas perderam a identidade totalmente por se misturarem com outros povos, casando com mulheres estrangeiras, constituindo família, tá?
E o Reino do Sul, depois de alguns anos, ele é conquistado pela Babilônia, pela pessoa de Nabucodonosor, o rei caldeu. Então, existe o Israel unificado, onde o rei governa tudo, e existe o Israel dividido. Quem governou no unificado? Saul, Esbozete, Davi, Salomão. Tá? Roboão governou um pouco, só que é em Roboão, filho de Salomão, que tem essa divisão do reino, e aí fica um rei para cima, um rei para baixo. É por isso, pessoal, que a gente vai ver que o Jeroboão, ele faz um bezerro de ouro lá em cima. Por que ele fez isso? Ele fez uma igreja lá em cima, para manter o povo preso lá em cima, para o povo não descer para Jerusalém para adorar. E ele fez um bezerro de ouro e disse, esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. E o povo fica lá. Tá? É por isso que em João 4, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, o versículo 9 vai dizer assim, olha, porque judeu não fala com samaritano. Por conta de uma briga que teve da reconstrução do templo, os samaritanos fizeram uma fofoca para o rei Artaxerxes para a obra ser embargada e eles não conseguirem fazer o templo. Tá? Então, judeu não fala com samaritano. É por isso que aquela mulher diz para Jesus, os nossos antepassados falam que lá no Monte Gerizim é o lugar de adorar. Vocês falam que é em Jerusalém. Aí Jesus fala, não é nem aqui nem lá, porque agora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Ó, e vocês estão falando que vocês não sabem. Nós falamos o que nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Tá? Então, Reino do Norte, capital Samaria. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. O Reino do Norte sumiu praticamente, o que ficou foi o Reino de Judá. Por isso que quem vem dessa região se chama judeu, por causa da tribo de Judá. Na época da Segunda Guerra, o Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, de várias formas cruéis. Por isso que hoje em dia, quando a gente faz uma maldade, ou quando alguém faz uma maldade com a gente, fala assim, você está judiando de mim, você quer judiar, por conta da questão judaica. Então a religião é judaica, porque as 10 tribos do norte perdeu a identidade. Os judeus se mantêm até hoje, porque eles voltam da Babilônia depois de 70 anos, com a liderança de Neemias, de Zorobabel, de Esdras, tá? Que trazem esse povo de volta conforme a profecia de Jeremias. Tá bom? Então é importante a gente saber disso daqui. No decorrer da nossa aula, do nosso curso, você vai aprender agora sobre cada profeta e como se discorreu. Mas essa informação aqui é importante. Aqui a teologia é simplificada, mas o conteúdo é extraordinário, é profundo. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.